Pensa no seguinte, gente. Você está ganhando aí, pensa no Brasil, eu não sei nem quanto é que está o imposto. Vamos dizer assim, tá? Ô, Sérgio, a pessoa ganha o salário mediano. O mediano aqui na Austrália, US$ 60.000 por ano, tá? Dá uns US$ 180.000. Desculpa, US$ 60.000 aqui dá uns R$ 200.000. Esse é o mediano. O salário médio da Austrália são US$ 90.000. Cotação tá baixa, tá 13,30. Bota aí, dá uns R$ 300.000 por ano, tá? Quitando assim, né? A gente está falando de uns 180, R$ 300.000 por ano que a pessoa teria ganho aqui se ela trabalha full time, etc. Quanto que é a mordida de imposto, mais ou menos, que essa pessoa vai pagar no Brasil? É que Um 20, quarto. 20 e tanto? Um quarto, tá bom. Um Então, quarto. a pessoa já tomou a mordida de uns 30% aqui na Austrália, e aí me corrija se eu estiver errado, mas para o Brasil não vai importar quanto que ela pagou de imposto na Austrália, vai importar quanto que ela ganhou, Então, certo? na verdade, é bom a gente falar sobre isso, assim, até porque, né, essa live é para esclarecer as pessoas, não é para apavorar ninguém, É. não é para deixar as pessoas assim assustadas, aterrorizadas e etc, né? Então, não é essa a nossa intenção. A nossa intenção é chamar atenção para as coisas que são importantes, porque as pessoas simplesmente ignoram ou vão tocando a vida e falando, putz, o ano passado eu estava pensando nisso, Raul, e eu até Uhum. agora passou um ano e eu ainda não fiz nada a respeito, né? E vai levando com a barriga, entendeu? Cara, para com isso, para o que você está fazendo e dá importância para esse tema, tá? Uhum. Esse exemplo que você deu, 300 mil, um quarto é imposto de renda aqui no Brasil, Uhum. tá? Aí, Brasil e Austrália não têm acordo para evitar bitributação, ok? Mas ainda há uma última corda de esperança para a gente, né, ir dormir um pouco mais tranquilos, tá? Uhum. O Brasil tem no regulamento de imposto de renda o que nós chamamos de reciprocidade de tratamento tributário. O que é isso, Raul? Isso é o seguinte: o Brasil admite o imposto estrangeiro como tax credit aqui, Uhum. desde que o contribuinte prove que a Austrália, numa situação inversa, também admitiria o imposto brasileiro como tax credit lá. Para Uhum. ser tax credit, a gente tem que dizer o seguinte: eu sou residente fiscal no Brasil, tenho uma fonte de renda estrangeira, ou seja, um dinheiro que foi pago por uma entidade situada na Austrália. Uhum. E o governo australiano, o imposto de renda federal australiano, foi recolhido para o governo australiano. Eu Uhum. trago esse imposto aqui para o Brasil, eu compenso contra o imposto brasileiro. Se eu paguei 30% na Austrália e aqui é 25%, já bateu, Uhum. zerou. Ótimo, zerou, não vou ter problema. Agora, é o imposto efetivamente pago, porque tem muita gente que é assim. Não, a minha folha de pagamento me retém 30%, mas quando eu faço a minha declaração de imposto de renda na Austrália, eu jogo um monte de dedução e vai uma baita de uma restituição. Uhum. Cara, imposto restituído não é imposto pago. É Aham. imposto que você pagou, mas foi devolvido. Imposto restituído não entra como tax credit no Brasil. Tá? É só Certo. aquele que, depois que você entregou a declaração de renda, depois de renda na Austrália, aquele que você pagou mesmo. Uhum. Tá? Então, você traz Perfeito. esse imposto do Brasil, você converte ele direitinho e você compensa com o Brasil. Beleza. Deu 25 na Austrália, 25 no Brasil? Zerou. Acabou. Você está tranquilo. Show de Só bola. que, mas, Mas, there is no free lunch. There is no free lunch. O que acontece, Raul? O fisco pode perguntar para este contribuinte se a reciprocidade de tratamento que ele está aplicando é válida. Ele vai dizer o uhum. seguinte: você está se creditando de um imposto australiano. Prova para mim que o governo australiano, na legislação fiscal dele, permitiria lá na Austrália se compensar o imposto de renda federal brasileiro contra o imposto
australiano. Aí você tem que pegar a legislação da Austrália, traduzir, juramentar exatamente o artigo na legislação tributária da Austrália de que é permitido compensar o imposto estrangeiro contra a fonte de renda estrangeira tributável, né? Traduzir, juramentar e levar lá para o fiscal. Tá? Não é muito comum isso acontecer, Raul, mas é bom que as pessoas saibam. Né? Por quê? Porque aí o cara já, né, assim, a maioria das pessoas fica aquela, Rossano, pô, 25, não, eu pago 25% na Austrália, você está dizendo para mim que eu mato o imposto brasileiro, zerou? Pô, então tô de boas, né? Tô tranquilaço, não vou fazer nada, então não vou fazer nada. Calma. Cara, mesmo quando você compensa, você pode ser chamado pelo fisco para fazer a prova da reciprocidade de tratamento. Aí o negócio fica meio chato fazer. Tá, beleza. Okay?